Toda vez. Não, did you? No. Yeah, but toda vez que eu apareço com esse moço aqui no canal, várias pessoas escrevem: nossa, como vocês são um exemplo, ai que casal fofo. Eu fico muito feliz com esses comentários mesmo, de coração mesmo eu fico feliz. Mas eu já falei em alguns vídeos anteriores que eu me preocupo muito com essa coisa de ai que exemplo vocês dois são, que casal bonito. Porque não é tanto assim não. Nós temos os problemas como você aí em casa tem, como todos os casais têm. O que a gente procura é ser companheiro um do outro, é apoiar um ao outro. E é assim que nós vivemos e fazemos de nossa vida. Por exemplo, esse mocinho aqui, ele estava olhando os vídeos que eu posto aqui no canal. Daí ele se deparou com aquela tag que eu criei junto com a Marta, que se chama Como é namorar ou casar com um gringo. Ele virou pra mim assim e falou: ô meu amor, como é esse negócio que só as brasileiras falam de nós gringos? Porque eu não posso falar de como é namorar ou casar com uma brasileira? Eu falei pra ele assim: claro que sim, meu amor, vamos responder essa tag. Então hoje o meu digníssimo esposo vai responder a tag de como é namorar ou casar com uma brasileira. Certo, Olafur? Você gringo aí, olha, quer saber como é namorar com uma brasileira? Esse moço vai contar tudinho. Certo, Olafur? Vai contar tudo pra todo mundo. Sim. Então vamos lá então. A primeira pergunta é o seguinte: de qual país é sua gringa? She's from Brazil and Iceland. Ele falou que a gringa dele é a brasileira e islandesa, porque eu tenho as duas nacionalidades. E a segunda perguntinha é o seguinte: como você conheceu a sua esposa, no meu caso? In McDonald's here in London, and then we went to a pub. Ele falou que nós nos conhecemos no McDonald's aqui em Londres. Aliás, Londres have a lot of history. Yes, a foundation of our relationship and history. Ele falou que Londres tem como fala, é o início do nosso relacionamento. Essa cidade é muito importante para nós. E depois do McDonald's nós fomos para um pub. Toda essa história do nosso relacionamento eu já contei em vídeos aqui. Depois você aí, ó, dá uma olhadinha nesse vídeo que é bem lindo. E aí depois nós fomos pro pub foi lindo. A terceira pergunta é a seguinte: como foi lidar com um idioma diferente e aprender a falar esse idioma? Well, it's easy to listen to Brazilian Portuguese. It's a little bit like music. Ele falou que o português do Brasil é como se fosse uma música, é muito fácil de ouvir. It's a little bit difficult for me to learn Portuguese. Maybe I don't spend enough time in Brazil and try enough. E ele falou que também é um pouquinho difícil de estudar português, porque ele não tem muito tempo e ele acredita que se ficar no Brasil um pouco mais, ele vai falar português bem melhor. A quarta pergunta é o seguinte: como é morar em um país completamente diferente do seu? Mas é o seguinte, gente, ele ainda nunca morou um ano inteiro no Brasil. A gente passa sempre temporada, mas ele sim conhece muito bem o nosso Brasil. Daí a gente mudou um pouco dessa questão e ele vai responder sim. Yeah, I think I could live in Brazil. It would take some time for me to learn to resolve my life there. Ele falou assim que sim, ele pode sim morar definitivamente no Brasil, mas ele vai precisar de um tempo para resolver um pouco o estilo dele. Yeah, the weather and the culture is different. Very different. Ele falou que a temperatura do Brasil e a cultura é totalmente diferente da dele. But it's very difficult for me to see the difference between the very rich and the very poor. E ele falou pra ele assim que ele falou também que é o seguinte: é muito difícil pra ele ver essa diferença de gente muito rica e muito pobre, às vezes vivendo tão próximo uma da outra. Sometimes live together, Yes. no? Yeah. Eu também concordo com ele, isso me incomoda. Yeah, and it depends. If you are born in one place, you have no chance. You cannot get hospital, you cannot get school. Isso também me tocou um pouco mesmo. Porque ele falou assim: se você nasce numa família pobre, você não tem chance. Você vai ter que ter uma educação precária, você vai ter que ter um hospital
precário, você vai ter que ter uma alimentação mais precária porque o governo não faz nada para mudar isso. Yeah, because you have a great potential, you have a lot of resources, you have a lot of food and a lot of people to work, but the politics they keep it down. Ele falou assim que o Brasil tem grande potencial, nós temos muita comida, temos muitas pessoas para trabalhar, mas o governamento põe as pessoas para baixo, sempre empurra as pessoas para cada vez mais pro chão mesmo. Não querem que as pessoas progridam, não querem que as pessoas cresçam, não é isso? A quinta, qual é a maior diferença cultural entre vocês? Well, the first thing you see when you come to Brazil is that people are so happy and in everyday life. Ele falou assim que a primeira coisa quando ele vê assim no Brasil, que ele não falou não só de mim, mas de todos nós brasileiros, que nós somos felizes. They seem very content, even if they have very little, they are content and happy. Ele está falando em geral, não só em mim, né? Mas que que nós temos experiência às vezes de ir num lugar onde as famílias não tem nada, mas sempre eles estão felizes. Eles fazem um churrasquinho, põem um sambinha e já está feliz. É mais ou menos isso que eu acho que ele quis passar, traduzindo certinho o que ele falou, que as pessoas têm pouquinho, mas são felizes. Só para que você possa entender, eu englobei o seguinte, que as pessoas mesmo com pouquinho fazem um churrasquinho, um sambinha e estão felizes. And also you notice when Brazilian people work, they are so quick. Ele falou assim que ele conhece assim brasileiro, vendo o brasileiro trabalhar, que o brasileiro trabalhando é muito rápido, igual a mim, porque quando eu começo a fazer uma coisa eu gosto de terminar rápido, e eles têm uma mania de uma pausa pro café que me irrita. Yeah. A sexta, qual foi a primeira diferença que você viu em mim, no caso, depois de você me conhecer? Well, you have a great heart that you are never lazy. Ele falou que eu tenho um grande coração, que eu nunca sou preguiçosa. You are a very strong woman and you like to share. You know, no one is hungry if you are close by. Ele falou que eu sou muito forte e sempre eu gosto de compartilhar. Eu nunca deixo ninguém com fome. A sétima, como foi o primeiro encontro ou o primeiro date? Well, it was very intense. We wanted to hold and kiss each other all the time. Ele falou que foi muito intenso, porque a gente não queria mais, a gente só queria se abraçar, se beijar. A gente queria que tudo acontecesse naquele minuto, então isso é verdade. At the first day we met, we knew we would be together, you know. Ele falou assim que da primeira vez que ele me encontrou, ele já sabia que eu estaria com ele, eu já seria a esposa dele. We were engaged in 2 weeks. É mesmo, nós ficamos noivos 2 semanas depois, é verdade, 2 semanas depois a gente já estava noivos, é verdade. Yeah. Ok, a próxima é a oitava. Essa é um pouco picante. Como foi o primeiro beijo? It was amazing, I remember. Ele falou que foi maravilhoso. Oh. E a nona. O que te faz estar junto com uma pessoa totalmente diferente de você? Well, it can be difficult, of course. Sim. But it's good as well to get different views. Because we are both alike, but we are very different from each other. Doctor, ele falou assim que... Não, you come back. Yeah. Ele falou assim que pode ser sim difícil, porque nós somos totalmente diferentes. É como se fosse o vinho e a água. Mas ele vê um ponto positivo nisso, que isso faz o nosso relacionamento mais... Sometimes I'm slow and you are quick. You know, ele falou que às vezes ele é muito devagar, eu sou mais rápida, mas eu acho que esse é o diferencial do nosso relacionamento. People are different like this. We have to find the common ground sometimes, but sometimes we have to stand on, our foundations. Ele falou assim que nesse caso sempre é interessante a gente tentar encontrar um lado comum, os dois têm que abaixar um pouquinho para poder encontrar um mesmo lado e seguir em frente, mas nós temos que sim nos mantermos firmes em nossa cultura, em nossa educação. But as well, the language can make a problem because English is not our
primary language. Ele falou uma coisa bem verdadeira mesmo. A língua também faz um grande problema entre nós, porque inglês não é a língua dele e também não é a minha língua. A minha língua é português, a dele é islandês. E sempre a gente pega o inglês para resolver os nossos problemas. Quando a gente está muito nervosos, eu não discuto com ele em islandês, a gente discute em inglês. E às vezes ele não consegue se expressar bem em inglês e nem eu expressar em inglês. Então isso é um problema, eu concordo com ele. Aí a 10ª é a última, que é o seguinte: como é falar I love you na língua do seu esposo? Eu te amo. Oh. Jag älskar dig och isländska. Ele também em islandês significa Jag älskar dig. Ieskathe. Você viu que amor lindo? Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de falar uma coisa pra você. Que nós brasileiros somos conhecidos no mundo todo por dar um jeitinho em uma situação. Em relacionamento, não existe isso de dar um jeitinho. Então, como existem muitos gringos bacanas, pessoas honestas, com caráter maravilhosos, também existe brasileiros e muitos brasileiros com caráter a desejar, cheio de querer dar o truque, cheio de preparar armadilha para as pessoas. E eu tenho visto muitas brasileiras falando mal de gringo. E uma coisa que eu aprendi: em um relacionamento você não pode nunca mentir. Você nunca pode dar o famoso jeitinho brasileiro. Porque muitas brasileiras que eu conheço, elas armaram uma arapuca para poder atrair o seu gringo. E aí elas acordaram, elas perceberam que era elas que estavam dentro de uma arapuca, porque elas mentiram no relacionamento, atraíram uma pessoa não bacana e criaram um relacionamento que foi vários problemas. Por isso que vocês têm visto por aí muitas pessoas falando mal de relacionamento de gringo, lembrando que nem todos são iguais e que nem todos os relacionamentos são iguais. Mas se você sim, aí no Brasil, em qualquer parte do mundo, está procurando um relacionamento com uma pessoa de outro país, o primeiro passo para ser feliz seja você. A pessoa que vai te amar, ela vai te amar do jeitinho que você é. Não importa a condição que você vive, essa pessoa vai te amar dessa forma. Não arme arapuca para ninguém, não minta e seja sempre você. E eu torço muito que um dia você encontre um homem como eu encontrei. Que me ame, que me faz feliz e que me faz sentir uma mulher desejada e amada. E muito obrigado aí por você ter nos assistido. Não esquece aí, ó, de clicar em gostei, não é isso, meu amor? De comentar, de compartilhar esse vídeo. E lembrando que esse aqui é o reality da Joaninha, vídeos todos os dias pra vocês. E amanhã, olha, é o dia da festa do meu aniversário. Tô gravando tudo pra vocês. De repente entra vídeo extras aí pra vocês, certo? Um grande beijo pra você. Beijo. E até a próxima. Tchau. E agora o meu beijo. Tchau. Seja honesta sempre e seja você. Amem-se. Tchau. Tchau.